Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Chegou como um sussurro nos bastidores, mas logo ganhou contornos de bomba. Palmeiras teria recebido de graça um grande craque do Fluminense. A especulação percorreu corredor após corredor no clube alviverde, despertando a curiosidade da torcida, que se pergunta, será que um reforço desse porte pode chegar sem custos? No meio desse turbilhão, só uma verdade parece evidente: se for real, será uma jogada que promete mudar o panorama do futebol nacional. Neste ano de 2025, o Palmeiras vive uma temporada de altos e baixos. Em competições internas, foi vice-campeão do Paulista, perdendo o título para o Corinthians, numa disputa acirrada que feriu o orgulho do torcedor palmeirense. Na Série A, o clube ocupa a terceira colocação, com 49 pontos em 22 jogos, vindo atrás de Flamengo e Cruzeiro. Na Libertadores, está nas semifinais e figura entre os favoritos ao título continental. O objetivo coletivo é óbvio: caminhar firme para conquistar todos os troféus possíveis. E é nesse cenário que a suposta chegada gratuita de um craque do Fluminense causa impacto. Se confirmada, a transação seria algo incomum nos meandros financeiros do futebol brasileiro contemporâneo, um grande jogador vindo sem custo de transferência. Isso levanta uma série de hipóteses: contrato vencido, cláusula de rescisão favorável, troca reversa de direitos, ou até atuação de agente disposto a facilitar a transação. Mas, para o torcedor, o foco está no resultado: reforçar o time sem forçar ainda mais o caixa do clube. O Fluminense, clube tradicional do Rio de Janeiro, conversas recentes não registram movimentação exatamente nesse sentido. Há tentativas de negócio envolvendo John Arias com o Palmeiras, mas o presidente tricolor afirmava que nem ele, nem o clube carioca teriam interesse em transferi-lo nesse momento. Um lateral esquerdo chamado Jefté, com origem no Fluminense, foi confirmado no Palmeiras recentemente, mas foi uma negociação normal de mercado. Isso alimenta a dúvida: seria o tal craque exatamente Jefté? Difícil, dado o perfil, ou outro nome ainda misterioso? No Palmeiras, Abel Ferreira segue à frente da equipe com autoridade. Ele é o técnico mais longevo em uma única passagem do clube, e se consolidou como figura incontornável no comando. Sua pressão por resultados, no entanto, é constante. A torcida cobra vitórias, consistência e metas cumpridas. Um reforço de alta qualidade, sem custo, poderia ser um trunfo no momento em que os rivais também se movimentam. Imaginemos o craque desembarcando no CT de maneira sigilosa, sem alarde, mas entrando nos relatórios táticos, sendo testado discretamente nos treinos, já despertando olhares de companheiros. Na semana de clássico, treinamentos internos se intensificam, e se o atleta impressionar, virar titular com rapidez. Esse tipo de enredo alimenta sonhos e especulações, pois insinua uma guinada possível. Tecnicamente, esse reforço precisaria ocupar uma lacuna significativa, talvez no ataque, talvez no meio, dependendo de quem o Palmeiras identifique como ponto fraco sua temporada. O clube já trouxe nomes como Paulinho, Facundo Torres, Andréas Pereira e Jefté nesta temporada. As contratações foram caras, e o clube mostra apetite por montar elenco forte. Um jogador vindo sem custos poderia equilibrar finanças e ousadia. Do outro lado, o Fluminense faria contrapartidas. Se o jogador tivesse vínculo ou fosse peça importante, haveria resistência. Mas se estivesse sem contrato ou legalmente livre para assinar, a negociação poderia ser viabilizada com menos resistência. O torcedor palmeirense imagina: seria um presente inesperado do destino, uma joia oculta pronta para brilhar no Allianz Parque? Se isso for realidade, o atleta chega com aura, todos vão querer saber quem é, qual é sua história, qual clube formador, quantos gols ou assistências fez. Haverá pressão para que corresponda rápido. No Palmeiras, onde a exigência é alta, o zero custo não precisa significar risco. É um convite para a supremacia. Imaginemos também o impacto no vestiário. Jogadores experientes viriam um novo concorrente surgindo de repente, os mais jovens o observam como parâmetro. Abel Ferreira terá papel fundamental: integrá-lo,
dar minutos, testá-lo sem queimá-lo. Essa transição delicada define sucessos ou fracassos em contratações relâmpago. O clube, diante desse boato, precisa confirmar oficialmente ou negar, pois em meio à torcida ansiosa, rumores viram protagonista. Uma divulgação bem feita pode transformar o reforço simbólico num combustível moral antes mesmo de o jogador pisar em campo. Ou uma negativa firme pode dissipar ilusões e acalmar expectativas. Para Fluminense, aceitar ceder uma peça de peso gratuitamente seria um golpe financeiro e simbólico. Por isso, esse gratuito provavelmente esconde costuras, compensações posteriores, porcentagens de venda futura, direitos econômicos reservados. Nenhum clube cede muito sem ganhar algo em troca. Nos próximos dias, especulações correrão. A imprensa se mobilizará para descobrir o nome, confirmar se já há contrato assinado, se exames médicos já foram feitos, se o craque já treina discretamente. O Palmeiras precisará manter disciplina e silêncio estratégico, para que o impacto seja máximo no anúncio. Se esse chegou de graça for real, podemos registrar um dos movimentos mais audaciosos do futebol brasileiro dos últimos anos, reforço qualitativo, peso de craque, sem custo de aquisição. Isso reverberaria nos rivais, obrigando reações e reajustes de mercado. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A movimentação nos bastidores do Palmeiras continua intensa. A diretoria, liderada por Leila Pereira, evita declarações públicas, o que só aumenta o mistério em torno da contratação. A frase que circula entre conselheiros e funcionários é a mesma: se for verdade, é coisa grande. Abel Ferreira, mesmo sem confirmar nomes, admitiu em coletiva recente que o grupo pode receber uma peça nova que vai agregar muito. Isso acendeu ainda mais os alertas de que a notícia pode ser real, e que o craque do Fluminense já esteja em São Paulo, apenas aguardando o momento certo para ser anunciado com pompa e circunstância. Enquanto a torcida alviverde vibra com a possibilidade, os rivais observam com desconfiança. Especialmente o Fluminense, que, se de fato perdeu um jogador desse nível sem retorno financeiro direto, poderá sofrer pressão interna. A torcida tricolor não aceitaria bem a saída de um jogador relevante sem compensações, ainda mais para um concorrente direto no Brasileirão e na Libertadores. Porém, tudo indica que há cláusulas contratuais ou acordos pré-estabelecidos que explicam a gratuidade da transação. O que, de toda forma, não ameniza a sensação de que o Palmeiras saiu por cima, mais uma vez, nas negociações. O Allianz Parque já se prepara para viver um novo ciclo de empolgação. Desde que a informação de que o craque chegou de graça se espalhou, o número de vendas de ingressos para os próximos jogos aumentou em 18%. As redes sociais do clube estão inundadas com mensagens da torcida exigindo o anúncio oficial. Abel, solta o homem logo, queremos ver a estrela tricolor brilhar com a camisa verde e esse é o novo ídolo do porco, são apenas algumas das frases que viralizaram. O impacto de uma contratação desse porte vai além do campo, movimenta a economia do clube, reacende o entusiasmo e pressiona a comissão técnica a encaixar rapidamente o novo nome no time titular. Nos corredores internos do clube, especula-se que o nome do reforço é Gustavo Apes, meia que pertencia ao Fluminense e estava emprestado ao CRB. Mesmo sem grande destaque no time carioca, o jogador chamou a atenção da equipe de análise de desempenho do Palmeiras por seu índice de assistências, intensidade física e leitura de jogo. Por ter contrato curto e com poucas oportunidades no Fluminense, teria conseguido sua liberação sem custos, mediante cessão de percentual em futuras negociações. Para a torcida, o nome pode não causar alarde imediato, mas a história recente de apostas que deram certo no Palmeiras, como Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, mantém o otimismo em alta. Abel Ferreira gosta de jogadores versáteis, que possam atuar em mais de uma função e que se destaquem no aspecto tático. Se Apes for mesmo reforço, deve começar entrando aos poucos, como substituto de Zé Rafael ou Veiga, dependendo do contexto. O técnico português costuma moldar seus comandados com paciência, desenvolvendo não apenas a parte técnica, mas também a inteligência de jogo e o compromisso coletivo.
O novo reforço encontrará um ambiente competitivo, com jogadores consolidados e garotos da base famintos por espaço, o que aumenta a pressão e o nível de exigência para provar seu valor. A chegada de um novo jogador também mexe com o elenco. Líderes como Gustavo Gomes e Rony devem ser fundamentais para acolher e integrar o reforço, garantindo que ele entre no grupo com foco total e sem deslizes. O vestiário palmeirense é conhecido por ser fechado, blindado e comprometido, e a diretoria preza por manter esse clima. Se o reforço corresponder dentro e fora de campo, o torcedor pode esperar uma ascensão meteórica. A mística de jogadores que chegam desacreditados e se tornam ídolos encontra solo fértil no Palmeiras atual. A imprensa paulista já se organiza para tentar flagrar a presença do reforço nos arredores da academia de futebol. Câmeras foram posicionadas em locais estratégicos. Torcedores tentam colher qualquer pista, desde um carro diferente até um treino fechado com nomes a mais no gramado. A falta de imagens apenas alimenta teorias. Alguns juram que ele já participou de um treino, outros dizem que ele será apresentado apenas após o próximo jogo no Allianz. Enquanto isso, os perfis de torcedores especulam escalações e montam memes com frases como: "Ele chegou de graça, mas vai render milhões." Se for confirmada a contratação de Gustavo Apes ou outro jogador com perfil semelhante, o Palmeiras mostrará, mais uma vez, que sabe agir com inteligência, eficiência e, acima de tudo, visão de mercado. Em tempos de contratações milionárias, trazer alguém promissor sem gastar com transferência é um feito que poucos clubes conseguem. Mais do que uma economia, é uma jogada de mestre, um recado ao mercado. O Palmeiras está atento, ágil e com fome de títulos. O torcedor, claro, já sonha. Imagina o craque decidindo um clássico contra o São Paulo, marcando em Libertadores, dançando nos pés de ferro dos volantes rivais, e sendo ovacionado aos gritos de "é craque, porra", nas arquibancadas. Se a aposta vingar, a história será contada com orgulho. Aquele que chegou de graça e virou protagonista. Porque no futebol, às vezes, o improvável acontece, e quando isso veste verde, vira epopeia. Essa história ainda terá capítulos. Nos próximos dias, tudo pode se confirmar ou ruir como boato. Mas uma coisa é certa, o Palmeiras conseguiu, mais uma vez, deixar sua torcida em êxtase. Com ou sem anúncio imediato, o sentimento é de confiança renovada. O torcedor alviverde tem motivos de sobra para acreditar que, com ou sem custo, o caminho para mais uma temporada vitoriosa está pavimentado com inteligência, ousadia e, agora, com um novo talento vindo direto das Laranjeiras. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.